A nossa aula de hoje vai ser mais uma revisão, sobre as principais funções orgânicas. Lembrando que é uma revisão de véspera de prova, a leitura do material, ela é essencial, tá bom? Aqui eu vou resumir as principais funções e nem vou abordar nesse vídeo a nomenclatura dos compostos. Isso vai ficar para outro material, tá bom? Sobre as funções orgânicas, só para a gente recordar, são grupos de compostos que possuem características químicas semelhantes porque apresentam o mesmo grupo funcional. E é justamente esse grupo funcional que vai determinar muitas das propriedades e das reações que as substâncias podem sofrer, tá bom? Lembrando que sobre as reações orgânicas a gente ainda não estudou. Isso, vai ficar para um outro vídeo. Sobre o grupo funcional, é um conjunto, de átomos que é responsável pelas propriedades e características de uma função orgânica. Eu vou começar falando, na verdade, sobre os hidrocarbonetos, para aí sim a gente falar sobre as funções orgânicas oxigenadas, tá bom? Sobre os hidrocarbonetos, o que vocês pensam, quando eu falo a palavra hidrocarboneto? Os hidrocarbonetos, eles são formados única e exclusivamente, observem só, única e exclusivamente por átomos de hidrogênios e também carbonos. São encontrados principalmente no petróleo e no gás natural. Eu poderia ficar aqui citando diversos compostos orgânicos, tá bom? Como metano, propano, butano, hexano, entre outros. Lembrando que a nomenclatura eu não vou abordar nesse vídeo. Como já foi mencionado anteriormente, eu tenho que o carbono, ele faz 4 ligações químicas. Eu vou completar aqui as ligações com átomos de hidrogênios, tá bom? Daí eu fiz essa representação do metano, que é um exemplo de hidrocarboneto, porque é formado por carbono e átomos de hidrogênios. Eu poderia também escrever na forma da fórmula molecular, que é o CH4. Esse composto aqui representado é o metano, ok? MET por um átomo de carbono, AN, ligação simples, e O sobre os hidrocarbonetos. Mas eu vou mencionar isso melhor em uma outra aula. Sobre os hidrocarbonetos, eu posso representá-los na forma de cadeias, colocar vários átomos de carbonos ligados entre si, formando cadeias longas. E ficaria aqui horas representando exemplos para vocês. Vou colocar só mais um, tá bom? Que eu acho que os hidrocarbonetos, eles ainda são mais tranquilos pra gente, entender. Eu vou colocar aqui, como exemplo, um hidrocarboneto com 3 átomos de carbono. Vou completar as ligações com átomos de hidrogênios. E aqui, novamente, conforme já esperado, eu tenho única e exclusivamente carbonos e hidrogênios na estrutura desse composto. Eu tenho aqui 3 átomos de carbonos e no total, se a gente for contar os átomos de hidrogênios, eu tenho 8 átomos de hidrogênio. Aqui nós temos como exemplo o propano. Eu poderia também representar átomos, de carbonos formando ligações C dupla C, como esse aqui do exemplo. Eu vou completar também com átomos de hidrogênios. Então, não importa o tipo de ligação que eu vou ter entre os átomos de carbonos, desde que eu tenha na estrutura do composto apenas átomos de carbonos e hidrogênios. Aqui nós temos, o C3,
H6. Eu tenho um exemplo, né, que é o propeno. Eu mudei a nomenclatura por conta da presença, né, se a gente comparar com o exemplo anterior, dessa dupla ligação, o EN para indicar essa dupla. Só que eu poderia ter tripla, isso não importa. Eu tenho composto com carbono e hidrogênio, eu tenho hidrocarboneto. A próxima função orgânica que a gente vai abordar aqui são os álcoois. Os álcoois, eles já são exemplos de compostos orgânicos também, mas aqui eu tenho mais do que carbono e hidrogênio. Eu tenho uma hidroxila, que é o grupo OH, ligado a átomo de carbono. Mais especificamente ligado a carbono saturado, ou seja, aquele formado apenas por ligações simples, tá bom? Eu posso colocar aqui como exemplo, numerosos exemplos, né, na verdade, o mais comum, né, mais conhecido de todos, que é o etanol. Eu tenho, né, átomo de carbono ligado a outro átomo de carbono e nós temos também a hidroxila, o OH, ou seja, OH ligado a carbono que está fazendo ligação simples. Eu posso ter exemplos, né? Com 1, com 2, com 3, com 4, não importa a quantidade de átomos de carbonos que eu vou representar na estrutura, desde que, para ser considerado álcool, né, a hidroxila esteja ligado a carbono saturado, ou seja, que ele está fazendo ligação simples, tá bom? Aqui, né, nesse exemplo, eu tenho 2 átomos de carbonos e no total eu tenho 6 átomos de hidrogênios e átomo de oxigênio. Eu tenho a representação aqui da fórmula molecular do composto, né? Que não é o foco, né, da nossa aula aqui em questão. O nome desse composto é o etanol. Lembrando, né, que em relação a álcool, eu tenho hidroxila ligada a carbono saturado, eu finalizo a nomenclatura com esse ol. Mas eu não vou entrar em detalhes agora, porque isso, né, é foco de outra aula. Além dos álcoois, nós também temos os fenóis. É uma estrutura, né, relativamente muito parecida com a função orgânica anterior, só que quando eu falo dos fenóis, eu estou falando da hidroxila diretamente ligado a carbono, que é de carbono de... fugiu a palavra agora. Carbono de anel aromático. Então, ó, eu tenho aqui, vou representar uma estrutura, né, de 6 átomos de carbonos e eu tenho duplas conjugadas nesse anel benzênico aqui. Eu posso, né, representar essa forma, poderia também representar, né, com a questão aqui, nossa, meu desenho tá ficando muito feio. Posso representar as duplas dessa forma e também, ó, dessa outra maneira, tá bom? Questão aqui só de ressonância, né, das duplas ligações contidas nesse anel aromático. Então, ó, eu também tenho OH, só que esse OH está diretamente ligado ao anel aromático. Essa é a principal diferença de um composto para o outro, ok? Eu tenho também, ó, envolvendo função oxigenada, eu vou representar aqui para vocês os éteres. O éter, né? Eles apresentam um átomo de oxigênio entre átomos de carbonos. Vou colocar aqui, ó, carbono, oxigênio e carbono.
Vou completar, né? A gente sabe que carbono faz 4 ligações. Vou completar as demais ligações com átomos de hidrogênios. E aqui a gente tem, né, a representação de um exemplo de um éter. Lembrando que eu posso alterar a quantidade de átomos de carbonos na estrutura do composto. Aqui é somente um exemplo, tá? Eu representei aqui um átomo de carbono de cada lado, né? Vizinho a esse átomo de oxigênio. Mas eu poderia ter, ó, 2 para um lado, 1 para o outro. Essa quantidade de carbonos de cada lado, né, do átomo de oxigênio, ele pode variar. Não necessariamente eu tenho que ter o mesmo número, ok? Para ser considerado éter, eu tenho que ter o oxigênio entre 2 átomos de carbonos. A próxima função que nós vamos falar são os aldeídos. Os aldeídos, eles apresentam um grupo carbonila na extremidade da cadeia. O que é isso? É o C-O. Então, ó, aldeído está sempre na extremidade. Então, a gente vai ter, ó, carbono, dupla, oxigênio. Esse carbono vai estar ligado a um outro átomo de hidrogênio e eu posso ter, né, ligado a carbono, hidrogênio, dependendo da estrutura do composto. Aqui, ó, vou colocar um exemplo com 3 carbonos, tá ok? Vou completar aqui as ligações com átomos de hidrogênios. Então, eu tenho um exemplo de aldeído. Ó, eu tenho, ó, C-O na extremidade. Gravem isso. É importantíssimo que vocês, né, relembrem sempre. C-O na extremidade da cadeia. Ligado a esse carbono da carbonila, eu tenho um átomo de hidrogênio e do outro lado da cadeia eu posso ter hidrogênio, eu posso ter carbono, 1 carbono, 2, 3, isso não vai fazer diferença. Eu preciso, para ser considerado aldeído, C-O na extremidade. Esse C-O e hidrogênio, tá bom? A próxima função que vamos abordar aqui são as cetonas. As cetonas, muita gente fala, né, acetona, é cetona, tá bom? As cetonas, eu vou ter carbonila no meio da cadeia carbônica, ou seja, né, carbonila, C-O, entre átomos de carbonos. No aldeído era na extremidade, na cetona já não é mais, né, na extremidade da cadeia, porque eu vou ter que ter a carbonila entre 2 átomos de carbonos. Nesse exemplo aqui, eu vou completar as ligações com átomos de hidrogênios e eu tenho a representação de uma cetona muito conhecida, né, que é a acetona, que é o esmalte mesmo, né, utilizado ali para remover, né, ó, aquele produto que é utilizado para remover esmalte, tá bom? Que é a acetona. O próximo exemplo que eu vou citar são os ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos. Eu também tenho carbonila, só que eu vou ter, né, o ácido carboxílico também vai estar na extremidade da cadeia. Eu também vou ter, né, C-O, só que ligado a esse C-O, eu vou ter o OH. Aqui, né, eu vou ter hidrogênio, carbonos, entre outros, né? Aqui eu coloquei um átomo de hidrogênio, mas poderia ser átomo de carbono também, tá bom? 1 carbono, 2, 3, não importa. A nossa última função oxigenada, que a gente vai abordar, né? A última função
vão ser, né, os ésteres. No éster, o que nós temos? Eu vou ter a junção, né, de um ácido carboxílico e um álcool. Então, a estrutura do composto, ele vai ficar um C, dupla O, um átomo de oxigênio, e esse oxigênio está ligado a um átomo de carbono. Eu posso colocar, né, vou completar com átomo de hidrogênio, eu poderia ter, né, 1, 2, 3, quantos átomos de carbonos fossem. Aqui eu quero representar mais 2, tá bom? Mas esse número, né, ele é variável. Então, ó, só completando aqui com hidrogênios. Bom, para esse vídeo, é só que senão vai ficar, né, muito grande.